E nesta aula nós vamos estudar, dentro da matéria de Direito Processual Penal, as provas do artigo 155 a 250, tudo bem? Então vamos lá, iniciando. Das provas, artigos 155 a 250. Prova consiste num conjunto de provas que podem ser produzidas pelas partes, pelo juiz ou por terceiros, peritos, por exemplo, os quais destinam a convicção do magistrado acerca da existência ou não de um fato. Assim, trata-se da convicção do juiz sobre os elementos essenciais para o decorrer da causa. Então, pessoal, um breve comentário aqui. Vamos grifar as partes mais importantes. Você não repara que eu estou um pouco gripado? Então, assim, consiste num conjunto de provas. Então, o que mesmo fala, né? Que a prova é a prova, né? Conjunto de fatos, conjunto de, enfim, de coisas, né? Que podem ser produzidas pelas partes, desde a vítima até a pessoa que cometeu algum crime. Vamos grifar essa parte aqui também, né? Podem ser produzidas pelas partes, pelo juiz, que é quem vai decidir a sentença ali, ou por terceiros. Quem seriam esses terceiros? Podem ser também as pessoas que prestam ali um serviço complementar a um juiz. O juiz ele pede algumas diligências, e essas diligências serão feitas, por exemplo, por um delegado, por um perito criminal, e assim sucessivamente, conforme as requisições ali do magistrado, os quais se destinam à convicção do magistrado acerca da existência ou não de um fato. Destinam, é importante grifar, tá, pessoal? Se você estiver anotando aí, estudando junto, é importante saber que destinam a convicção do magistrado acerca da existência ou não de um fato. Então, pessoal, dentro da matéria aqui do direito processual penal, na parte das provas, então o juiz ele tem que ter uma convicção para tomar uma decisão. Não existe nesse processo aqui o achismo, mas poderia, deveria, eu acho. Não, a lei ela trabalha em cima de provas. Repetindo, destinam a convicção do magistrado acerca da existência ou não de um fato. Assim, trata-se da convicção do juiz sobre os elementos essenciais para o decorrer da causa. Então, elementos essenciais, ou seja, as provas baseadas ali naquilo que é necessário para que o juiz tome uma decisão da sentença. Tudo bem? Então, continuando. Enquanto os elementos informativos são aqueles produzidos durante a fase do inquérito policial, entre parênteses, em regra, já que o inquérito é dispensável, podendo os elementos informativos ser produzidos em qualquer outro meio de investigação suficiente a embasar uma acusação. A prova deve ser produzida à luz do contraditório e da ampla defesa, almejando a consolidação do que antes eram meros indícios de autoria e materialidade delitiva, e ainda com a finalidade imediata de auxiliar o juiz a formar sua livre convicção. Praticamente o que já foi comentado, um breve comentário aqui, porque, pessoal, é o seguinte, as provas auxiliam a tomada de decisão do juiz. Ele depende daquilo, por isso que ele pede em muitos casos. Então, entra uma outra definição que são os elementos informativos. A prova também é um elemento informativo. Então, elas podem também serem produzidas durante a fase do inquérito policial. Você lembra qual a definição do inquérito policial, se você já acompanha as aulas aí há um tempo? Que tem aquela questão entre a diferença de um processo e um procedimento, que não cabe ampla defesa. Então, em regra, já que o inquérito é dispensável, podendo os elementos informativos ser produzidos
em qualquer, né? Vamos ter um errinho ortográfico aqui. Podendo os elementos informativos serem produzidos em qualquer outro meio, então faltou ou poderiam ser os dois casos, podendo os elementos informativos ser produzidos, mais um errinho ortográfico aí, tá? Mandar um e-mail aí para a editora para revisar isso aí. Cada aula tem um errinho ortográfico detectado, não que eu seja mestre em língua portuguesa, inclusive na última prova eu levei um strike bem na matéria de língua portuguesa que eu tenho afinidade, né? Mas assim, o que é certo é certo. Podendo os elementos informativos serem produzidos em qualquer... É difícil grifar aqui, vamos tentar com o teclado. Serem produzidos em qualquer outro meio de investigação suficiente a embasar uma acusação. A prova deve ser produzida à luz do contraditório e da ampla defesa. Então, tem que ser clara, né? Contraditório e também da ampla defesa. Almejando a consolidação do que antes eram meros indícios. Então, é bacana, pessoal, essa parte aqui que fala sobre a consolidação, ou seja, sobre o desfecho, né? A decisão do que antes eram meros indícios de autoria e materialidade delitiva. Pessoal, é muito importante saber isso aqui, porque é o seguinte, ó, se você não tem uma prova de algo, o que pode ser, então? Podem ser indícios, né? Não tem nada que prove, né? Como se diz, até que se prove ao contrário. Por isso que tem essa parte aqui que fala do contraditório, enfim. Então a prova, ela é a base de tudo aí praticamente. Tudo bem? Continuando, só um detalhe que aqui na aula eu leio e comento em cima para a gente assimilar. Se você quiser anotar as partes importantes, fique à vontade. Tudo bem? Se quiser comentar também. Vale informar que não poderá o juiz, continuando aqui na parte, vale informar que não poderá o juiz, nessa sua livre convicção, se fundar exclusivamente nos elementos informativos colhidos durante a fase investigatória. Estes terão apenas função complementar na formação do processo de convencimento do magistrado. Isso significa dizer que a prova é, sim, essencial para se condenar alguém, justamente porque a ausência de prova é um dos motivos que pode levar à absolvição. Um breve comentário aqui. Gente, olha que bacana, eu ia comentar ali no começo, mas é importante ler todo o parágrafo e comentar em cima e assim sucessivamente. Então, pessoal, entendam que o juiz ele tem que ter o conjunto de provas, um conjunto completo de provas para a tomada de decisão. Não basta apenas chegar com a prova de uma parte do que aconteceu e já tomar a decisão ali. Não, como fala aqui, ó, vale informar, repetindo, né, que não poderá o juiz, vamos grifar essa parte, porque é importante, não poderá o juiz, nessa sua livre convicção, né, o juiz é livre ali para decidir, se fundar exclusivamente nos elementos informativos colhidos durante a fase investigatória. Ou seja, o que significa? Né, que o juiz ele não pode focar só numa parte que foi colhida ali referente a provas. Ele tem que ter o conjunto completo da situação para tomar uma decisão, é o que fala aqui na matéria. Estes terão apenas função complementar. Né? Complementar, por exemplo, vamos imaginar, né? Para a gente mentalizar, a gente tem que imaginar uma situação. Ah, matou alguém. Aí inicia lá um processo de uma investigação. Colheu a arma. Ah, então, peraí, tem uma arma. Eu acho que então foi tal pessoa que também tinha uma arma. Então, não é isso, gente. Então, teve uma arma, tem que fazer o teste ali, se eu não sei como fala, perícia, né? Se tem ali uma digital no negócio. Então, um elemento de provas até que chegue a decisão de quem foi o autor. Só para exemplificar. Tudo bem? Estes terão apenas função complementar na formação do processo
de convencimento do magistrado. Então, vamos grifar essa parte importante aqui. Eu vou grifar. Função complementar na formação do processo, certo? De convencimento do magistrado. Então, as provas, elas auxiliam a decisão do juiz. Isso significa dizer que a prova é, sim, essencial para se condenar alguém. Então, uma pessoa só pode ser condenada se existirem ali todas as provas contra ele. E aqui, como está falando, nessa complementação, são todas as provas necessárias. Tudo bem? E depois, justamente porque a ausência da prova é um dos motivos que pode levar à absolvição. Muito bacana, gente, essa parte aqui, porque assim, a pessoa está sendo acusada ali de matar alguém, um homicídio. Mas foi ela mesmo? Foi ela. Mas você tem alguma coisa que prova? Você tem um conjunto de provas para apresentar ao juiz? O juiz tem ali os elementos informativos, como fala aqui a matéria? Não tem. Então a pessoa, pessoal, ela é absolvida, tá? Se não tiverem as provas. Tudo bem? Continuando. A prova está intimamente ligada à demonstração da verdade dos fatos, sendo inerente ao desempenho do direito de ação e de defesa. É verdadeiro direito subjetivo com vertente constitucional para demonstração da realidade dos fatos. Já as normas atinentes às provas são de natureza processual, tendo aplicação imediata. Se o legislador disciplina um novo meio de prova ou altera as normas já existentes, tais alterações terão incidência instantânea, abarcando os processos já em curso. Os crimes ocorridos antes da vigência da lei poderão ser demonstrados pelos novos meios de prova. Um breve comentário aqui, cada parágrafo um comentário. Gente, se vocês ouvirem barulho externo aí, não repara, porque quando eu começo a gravar a aula aqui, barulho de cachorro, eu nem tenho animais praticamente, tirando o papagaio, eu não tenho cachorros aqui. Né? Então, gente, olha que bacana, essa parte aqui ela fala sobre atualizações. Então, surgiu um crime. E o que define aquele crime, numa decisão em cima dele, são um conjunto de provas. Né? Ah, mas surgiu uma atualização sobre novas provas, sobre novos procedimentos de prova. Então, inclui ali naquele crime, é o que está falando aqui. Perdão. Agora vamos analisar esse parágrafo aqui. A prova está intimamente ligada à demonstração da verdade dos fatos. Óbvio, né? Demonstração da verdade dos fatos. Uma definição bacana aí para englobar em cima do que é a prova. Sendo inerente ao desempenho do direito de ação e de defesa. Vou verificar essa parte aqui também. Ação e defesa. O que significa isso? É a acusação e também o direito da defesa, certo? É verdadeiro direito subjetivo com vertente constitucional para a demonstração da realidade dos fatos. Vou grifar aqui também. Realidade dos fatos. Já, olha que importante, gente, já as normas atinentes às provas são de natureza processual, tendo aplicação imediata. O que significa que esses atinentes? Aquelas coisas ali que surgem, né? As novas, são as atualizações. E complementa aqui, se o legislador disciplina um novo meio de prova, vamos grifar essa parte, o legislador disciplina um novo meio de prova, ou altera as normas já existentes. Você está estudando aí direito penal também, inclusive aqui no canal, acompanhando as playlists, você vê que eu leio o artigo e comento em cima, ó, isso teve uma atualização, né? Revogado tal ano. Então, atualização é importante. Tudo, a sociedade ela é baseada em atualizações. Né? Surgem novas leis, surgem novos crimes. Há muitos anos não tinha esse negócio de quadrilha do Pix, por exemplo, que tem hoje. Ah, mas já tem o direito penal. Sim, só que o modus operandi do crime ele vai mudando conforme a época. Então existem o direito penal,
Em direito processual, existem atualizações, né, para ficar ali encaixado com a realidade. Tais alterações terão incidência instantânea. Pessoal, isso é muito importante. Então, atualizou, alterou, já é aplicado. Abarcando os processos já em curso. Isso pode cair, pessoal, em prova. Tá? Processo criminal, tal, indícios de prova. E surge uma atualização vigente. Será aplicada quando? Após o processo, no final do processo e durante o processo. Durante o processo. Um exemplo aí de questão, não estou falando que vai cair em prova. Mas para a gente saber, surgiu uma atualização na matéria, nessa parte aí das provas em direito processual penal, que é o que estamos estudando aqui, isso já é aplicado no processo em curso, no processo em andamento. Tudo bem? Os crimes ocorridos antes da vigência da lei poderão ser demonstrados pelos novos meios de prova. Já é diferente, né? Você pode usar como exemplo um crime que ocorreu lá atrás. Vou verificar essa parte também que é importante. Então, galera, tá fácil aí o entendimento? Eu não sou especialista na matéria de direito processual, não, tá? Se eu viajei alguma maionese aí, você corrige, comenta aí, que eu acho difícil, porque eu tô falando em cima do que está escrito. A minha área aí é informática, enfim. Mas no estudo aí para concursos, a gente tem que conhecer novas matérias também, porque vai cair na prova. Tá bom? Continuando. De acordo com os ensinamentos de Paul Rangel, né? Não, perdão, não está em inglês, não. Paulo Rangel, desculpa. Diz assim: o objeto da prova é a coisa, o fato, o acontecimento que deve ser conhecido pelo juiz, a fim de que possa emitir um juízo de valor. São os fatos sobre os quais versa o caso penal, ou seja, é o tema probandum, que serve de base à imputação penal feita pelo Ministério Público. É a verdade dos fatos imputados ao réu, com todas as circunstâncias. Muito bacana essa definição. Um breve comentário aqui, pessoal. Muito bacana essa definição de Paulo Rangel, que deve ser alguém, eu não conheço, deve ser alguém especialista aí em direito penal, enfim, direito processual. Deve ser alguém, no mínimo, aí formado em direito. Tá bom? Então vamos grifar as partes importantes. Muito bacana essa definição dele. Vou grifar aqui. Paulo Rangel. Depois eu vou pesquisar quem é, porque eu não conheço. Galera, em concursos, fica a dica. Você não conhece, desperte a curiosidade em saber. Tá bom? Porque isso vai te auxiliar também lá na frente. De repente a pessoa tem um livro complementar de uma matéria que você não está entendendo, uma matéria que você quer entender melhor. Tá? Então, vale a pena buscar o conhecimento. Vamos lá comentar em cima disso. O objeto da prova é a coisa, fato, o acontecimento. Muito bacana. Essa definição de prova. Que deve ser conhecido pelo juiz, ou seja, levar conhecimento até o magistrado, até o juiz. Para quê? Como fala aqui, a fim de que possa emitir um juízo de valor. Gente, o que é isso aqui? A decisão, como eu falei lá atrás. Para convencer o juiz, né, a tomada de uma decisão. São os fatos sobre os quais versa o caso penal. Né? Caso penal, muito bacana. Ou seja, é o tema probando. Não conhecia essa definição aqui, mas provavelmente é dentro aí de direito penal. Né? Que serve de base à imputação penal feita pelo Ministério Público. Então, pessoal, a gente entende aqui que tudo tem a ver com uma decisão em cima do fato ocorrido. Tudo bem? É a verdade dos fatos imputados ao réu, com todas as circunstâncias. Verdade dos fatos imputadas ao réu, ou seja, é ali direcionada a responsabilidade aquilo que o réu fez. Ele através das provas, ele assume, acaba chegando ali a prova daquilo que ele fez,
com todas as circunstâncias. Mesmo que a pessoa, né, que o acusado, que o réu, tenha se omitido durante um processo, um advogado, enfim, o que vai decidir se ele vai ser absolvido ou acusado, ou condenado, no caso, são o quê? São as provas. Então, a gente tem que saber isso aí. Certo? Continuando. Na hipótese do Ministério Público imputar a determinada pessoa, né, o racon-crase, né? Na hipótese do Ministério Público imputar à pessoa a prática do crime de homicídio, este crime caracterizar-se-á como o objeto da prova. Um breve comentário aqui. Hipótese do Ministério Público imputar a determinada pessoa a prática do crime de homicídio, este crime caracterizar-se como objeto da prova. Sim, exatamente. Isso que já foi comentado, né? Vamos continuar aqui. Cabe destacar que há diferença, ou seja, existe diferença entre objeto da prova e objeto de prova. O objeto de prova significa todos os fatos ou coisas que necessitam da comprovação de sua veridicidade. Durante um processo, tanto o autor quanto o réu irão apresentar argumentos favoráveis a eles, assim como acontecimentos que demonstrem a veracidade de suas alegações. Ocorrendo isso, os mesmos acabam por delimitar o objeto da prova, devendo o julgador ater-se a somente estes fatos, visando a economia processual. Neste contexto, podemos concluir que são as partes que definem essencialmente os fatos que deverão ser objeto de prova, restando ao juiz, eventualmente, apesar complementar o rol de provas a produzir, faltou aqui o apesar de completar o rol de provas a produzir, utilizando-se de seu poder instrutório, o que determinará somente com a finalidade de fazer respeitar o princípio da verdade real. Agora sim, um breve comentário aqui. Gente, só um complemento aí que eu vou mandar um novo e-mail. Tá tendo muito erro ortográfico aí em apostila. Vamos tomar cuidado aí as editoras. O pessoal aí, não sei se está digitando rápido, Ctrl C, Ctrl V demais aí. Tá? Mas vamos lá comentar. Então, pessoal, existe a diferença, né? Qual que é essa diferença? Objeto da prova e objeto de prova. Muito bacana a gente saber isso daí, porque pode cair numa prova. Uma prova oral aí, qual é a diferença entre a prova, objeto da prova e objeto de prova? Certo? Então, o objeto de prova significa o quê? Todos os fatos ou coisas que necessitam da comprovação de sua vericidade. Colega concurseiro, anota aí. Vamos lá, vamos destacar, vamos gravar. Gravar não, aprender. Objeto de prova. Se cai numa questão aí, aquela questãozinha que você precisa para gabaritar a matéria, ou pelo menos uma pontuação para ser apto, pode cair. Professor Luiz Teles, que é, né, complementando aqui, o professor Luiz Teles, que é um professor que eu tenho aí na matéria de raciocínio lógico, tem muita aula dele gratuita aí também no YouTube, fica a dica. Ele fala que é o seguinte: não estude para gabaritar, estude para pontuar. Eu acho muito bacana isso aí, é verdade. Você tem que estar apto. Né? Ah, gabaritei em língua portuguesa. Passou? Não passou, não adianta. Tem que passar no concurso. Então, de repente, cai uma questão. Objeto de prova. Então, o que é um objeto de prova? São todos os fatos, vamos grifar, todos os fatos ou coisas que necessitam da comprovação de sua veridicidade. Objeto da prova, então, tudo aquilo que tem que ser comprovado. Todos os fatos ou coisas que necessitam da comprovação de sua veridicidade. Tudo bem? E aqui embaixo fala o seguinte: durante um processo, tanto o autor quanto o réu irão apresentar argumentos favoráveis a eles.
Então, durante ali um processo, certo? O autor quanto o réu irão apresentar argumentos favoráveis, certo? Assim como acontecimentos que demonstrem a veracidade de suas alegações. Então, tudo entra, pessoal, como a gente está estudando aqui, nas provas. O acontecimento, o lugar, o que foi usado, enfim. Ocorrendo isso, os mesmos acabam por delimitar o objeto da prova. Vamos lá. Então, delimitar o objeto da prova, devendo o julgador ater-se somente a estes fatos, visando a economia processual. Muito bacana isso aqui, pessoal. Comentando ainda, por quê? Então, economia processual, ou seja, o tempo, né, também recursos. Né? Então, o juiz, o julgador, quando fala aqui, é o magistrado, é o juiz. Ele deve focar apenas naquilo ali, naquela situação, naquele crime, naquele processo ali que está sendo feito. Em cima das provas, dos lugares, dos objetos de prova, como está falando aqui, fatos ou coisas, né, para comprovar a veracidade ali dos fatos, certo? E no finalzinho fala aqui, ó, nesse contexto podemos concluir que são as partes que definem essencialmente os fatos, que deverão ser objeto de prova, restando ao juiz, eventualmente, apenas complementar o rol de provas a produzir. Quando fala aqui, ó, que as partes que definem essencialmente os fatos, que deverão ser objeto de prova. Então, assim, a responsabilidade dos fatos, das coisas, são exatamente das pessoas que fazem parte do que ocorreu, certo? Restando ao juiz, eventualmente, apenas completar, o rol de provas a produzir. Apenas isso, pessoal. Utilizando-se de seu poder instrutório, que determinará somente com a finalidade de fazer respeitar o princípio da verdade real. Pessoal, isso é muito bacana saber, certo? Porque já está acabando a aula, ó, o alarmezinho aqui. Ó, tá ouvindo? Isso aqui, pessoal, é o controle, é a administração do tempo, tá? Fica essa dica, em breve eu vou fazer uns podcasts de dica, mas fica a dica. Vai estudar, vai administrando ali seu tempo. Meia horinha numa matéria, meia horinha em outra, aí você cria um montante, quando você vê, você já está várias horas, né, estudando. Então, estamos encerrando essa matéria. E interessante o que está falando aqui, verdade real, porque um juiz, pessoal, dependendo ali, ele pode cometer também algum abuso, né? Algum abuso de autoridade, enfim, ele não pode fazer acima do que tem que ser feito, basado na lei, como fala aqui nas provas. As provas não podem ser inventadas, enfim. Tudo, a lei ela é bacana a gente estudar, porque é tudo certinho ali, né? No mundo teórico. Existe o mundo ideal e o mundo real. Em alguma situação, em algum caso, você pode até perceber que não foi feito como deveria, mas, assim, para concursos, vamos estudar naquilo que tem que ser feito. Né? O mundo ideal, digamos assim. Tá bom? Então, termina aqui. Fala sobre o princípio da verdade real numa decisão feita aí pelo juiz. Tá bom? Pessoal, na próxima aula dessa matéria aqui das provas, nós vamos estudar então as classificações da prova, tá bom? Inscreva-se, espero que esse reforço, esse estudo aqui tenha sido útil a você e a gente se encontra na próxima aula, tá bom? Lembrem-se, conteúdo estudado, candidato aprovado. Até a próxima.